Hoje o tema dessa manhã, para terminarmos, eu tenho um testemunho para dar aqui, mas eu vou deixar para o final. Mas eu quero aproveitar esse momento tão gostoso que nós estamos tendo aqui e dizer para você que o Senhor tem uma palavra para a tua vida hoje. E às vezes quando a gente no ministério profético, a gente recebe algumas palavras de Deus e a gente ora bastante porque a gente às vezes sabe que são palavras, às vezes fortes, né, de desafio, de que nos levam a uma ação, que nos levam realmente a nos movermos em direção àquilo que Deus tem. Então, a palavra hoje é para todos nós: vamos permanecer firmes. Deus foi, é e sempre será fiel, não haja a mínima dúvida. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 30, do versículo 18 ao versículo 21. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Amém? Aqui nós tomamos essa palavra profética, nós tomamos essa promessa para nós. Aqui quando a Bíblia fala sobre Sião, Sião na Bíblia, representativamente, está falando também da igreja, do corpo de Cristo, de mim e de você. Fala quem está do teu lado, de você e de mim. Nós dois, eu e você, todo esse grupo que está aqui, todos que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão recebendo essa palavra, eu e você somos Sião, somos a igreja de Cristo, e o Senhor tem tantas promessas, tantas palavras proféticas, algumas promessas, algumas palavras proféticas que são específicas para o povo de Israel, mas a grande maioria delas abrange a todos nós que somos, como já foi falado aqui, filhos de Abraão, pela promessa que Deus nos fez. E aqui o Senhor está dizendo: eu espero um momento, eu quero ser bondoso para vocês. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém? Ele é um pai. Eu, como mãe, eu sinto tantas coisas incríveis pelos meus filhos. E eu sei que você que é pai, você também sente. E você quer fazer tudo pelos seus filhos, não é verdade? Tudo, tudo. É assim o nosso Deus. Ele também quer ser bondoso para conosco. Ele também quer nos abençoar. Ele também quer cumprir as suas palavras, as suas profecias. Ele quer cumprir as suas promessas em nossas vidas. É o desejo do coração dele, de nos dar sempre o melhor. Quando clamarmos por socorro, ele diz: mesmo que houver um momento que venham as aflições, mesmo que houver um momento, não é, que diz aqui, se vocês experimentarem a água da aflição, o pão da adversidade, mesmo que seja com dificuldade, mesmo que seja com luta, ainda assim, nós não estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco. Ele é fiel. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Não haja a mínima dúvida, nós falamos isso o mês inteiro aqui. Ele não mente, ele não falha, ele não muda, ele mantém a sua palavra. Ponto final. Amém? A Bíblia diz que o Senhor não muda, ele não mudou e jamais vai mudar. O que ele disse, ele falou, está determinado. A Bíblia diz também, lá no Salmos 18, versículo 30, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. O que significa a palavra perfeito aí no original? Essa palavra significa íntegro, verdadeiro,
completo, inalterado. Quando você estuda esse versículo, a palavra perfeito aí, ela significa tudo isso. Deus é íntegro, Ele é completo. Não pode haver mudança em Deus. Não pode haver nada em Deus que seja alterado. Ele é inalterado. Ele é verdadeiro. E Ele quer e deseja cumprir todas as suas promessas em nossa vida. Agora, nós precisamos permanecer firmes no caminho do Senhor. Nós também precisamos buscar andar nessa perfeição, sempre cumprindo a sua vontade, na sua presença, ouvindo a sua voz e indo em direção ao que Ele projetou, ao propósito que Ele tem para nós alcançarmos as promessas. É um caminho, amados. E como nós lemos aqui, nem sempre é um caminho fácil. É um caminho de adversidade. Olha, eu estou vendo o Fabião aqui. Ele já saiu do hospital, seu bebê? Está internado. Novamente, o Antônio está internado. Estamos orando por ele. Meu pai também está com Covid, deve estar nos ouvindo agora. Vários irmãos, infelizmente, foram contaminados novamente. Estamos passando por lutas. A Bíblia diz que nós passaríamos pelas adversidades, que nós passaríamos pelas lutas. Mas existe um caminho perfeito para nós. Existe um caminho perfeito, um caminho íntegro, que é o caminho que Deus abre. E Ele abre para que nós possamos percorrer. Aliás, Ele já abriu. A Bíblia diz que Ele abriu um perfeito caminho para nós. Na cruz do Calvário, Ele entregou a sua própria vida por nós. E a Bíblia diz que Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância. Então, esse é o nosso Deus. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, por isso que eu disse que é duro às vezes ser profeta, né? As promessas de Deus ou as palavras proféticas, elas são condicionais ou não? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando a gente está estudando sobre o ministério profético. Porque vocês sabem que promessas e profecia muitas vezes estão relacionadas. Não todo o tempo, mas muitas vezes. E eu sempre digo que sim, sim. As palavras proféticas ou as promessas de Deus, elas são condicionais. Elas são condicionais porque elas dependem, muitas vezes, da nossa obediência, da nossa fidelidade e da nossa permanência em Deus. Sabiam? Então, veja bem, o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Esse texto que a gente está cansado de ler todo 7 de setembro, né? E todas as vezes que a gente vai orar pelo Brasil. Se é um condicional, não é? Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, muitas coisas às vezes acontecem, irmãos, porque nós não chegamos nesse ponto ainda. Vocês acreditam que o Brasil chegou nesse ponto de ter um coração totalmente humilhado na presença de Deus, de estar buscando a Deus, de reconhecer a Deus como Senhor soberano sobre todas as coisas? E às vezes Deus nos prova. Deus vai trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Por quê? Porque Ele quer que nós andemos pelo seu caminho. E aqui quando o Senhor está dizendo a Salomão, aqui no capítulo 7 de 2 Crônicas, Ele está dizendo, olha, se eu fechar o céu para que não venha chuva, a chuva representa bênção, a chuva representa alimento, colheita, sim ou não? A chuva representa vida.
Muitas vezes Deus fecha os céus por causa da maldade, da idolatria, da feitiçaria, por causa que as pessoas ignoram a Deus, fecham seus olhos para Deus. Porque Ele mantém as suas promessas, mas Ele também quer que nós façamos a nossa parte diante dEle. E Ele está nos desafiando. Nós vamos terminar hoje, vamos terminar esse mês com esse desafio. Deus é fiel, mas e eu? Eu tenho sido fiel diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está falando especificamente aqui, aqueles que têm o Senhor, que conhecem o Senhor como seu Deus, se humilhar, orar, buscar, se afastar dos seus maus caminhos, voltou a palavra caminho aqui outra vez, então eu vou ouvir e vou sarar essa terra. Eu quero trazer um outro texto de Levítico capítulo 26, versículo 3 a 13, que diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu enviarei a chuva, a provisão, vocês terão prosperidade, vocês terão paz e vitória sobre os seus inimigos, eu vou habitar com vocês e serei o seu Deus. Eu resumi aqui, porque o texto é longo. Leiam depois. Quando Deus trouxe o povo de Israel e disse para eles: vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Nós temos um pacto, nós temos uma aliança, mas nesse pacto e nessa aliança, eu tenho a minha parte, e eu sou Deus, e eu sou fiel, e eu cumpro a minha palavra. Agora, vocês têm a parte de vocês. Vocês têm o compromisso de vocês, que vocês precisam cumprir. Novamente, Olha quantas promessas tem nesse texto. Leiam depois, irmãos. Sabe por que eu falo para você ler? Porque quando nós lemos as promessas de Deus, nós podemos orar as promessas de Deus. Eu oro assim. Então, quando a gente faz, às vezes, reuniões de oração ou de intercessão, a gente sempre fala para as pessoas: gente, orem a palavra de Deus. Orem as promessas de Deus. Amém? Quando você for orar, abra a tua Bíblia. Fala: hoje eu estou tão cansado e eu não sei nem exatamente como orar ou o que orar. Tá muitas pessoas assim, não tá? Tem pessoas que chegam para mim e falam: profetisa, estou tão cansada, estou trabalhando tanto, a vida está tão complicada, que às vezes eu quero me ajoelhar para orar, para falar com Deus, mas eu não sei nem o que falar. Então eu já estou te dando uma dica aqui. Abra a tua Bíblia, pega as promessas de Deus que você estudou esse mês aqui, todas as promessas que foram faladas aqui, em todos esses cultos que nós tivemos. Leia, abra a tua boca bem alto, sabe? Às vezes eu faço isso na minha casa, eu vou para o meu quarto, eu abro a palavra de Deus e começo a falar em voz alta, para que o inimigo ouça. Para que ele ouça que eu confio no meu Deus, que eu sei que meu Deus é fiel, e que quando eu ando nos seus caminhos e eu faço a sua vontade, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aqui esse texto fala que o Senhor enviaria a chuva, traria provisão, traria alimento, que o Senhor ia dar vitória sobre os inimigos. Então, amados, só que tem uma condicional: se. E nós temos que observar esse ser. Permanecer firme nos caminhos do Senhor. Cumprir a sua vontade. Ouvir a sua voz. Como é importante. As pessoas me perguntam, a gente tem as nossas escolas proféticas, a gente ensina sobre o ministério profético. E eu gosto muito do ministério profético. De poder trazer uma palavra de edificação, que ministra o coração das pessoas, que motiva, que traz um direcionamento. Mas sabe de uma coisa? Deus fala também com você, diretamente. Deus fala ao teu ouvido diretamente. Deus conversa com você. E quando Ele quer falar alguma coisa, a única coisa que a gente precisa fazer é estar disponível para ouvi-lo. Não é? Quando alguém está conversando com você, eu não sei se você já teve essa experiência. Eu, pelo menos, eu fico muito brava, eu confesso para vocês.
né? Às vezes, tadinho do meu esposo, ele não está aqui porque ele foi para Cambuí, irmãos, para ministrar. Ele é muito inquieto, né? Vocês não perceberam isso ainda, né? Vocês nem imaginaram que ele é assim. Então, às vezes eu estou falando com ele, ele está fazendo uma coisa, está fazendo outra, e eu falo, bem, olha para mim. Acho que a maioria das mulheres fazem isso, né? Eu estou vendo as mulheres dando risada aí. Eu falo, bem, olha nos meus olhos, eu estou falando com você, eu quero que você olhe para mim. Que você me ouça. Eu estou te ouvindo. Tá, então fala o que eu falei. Né? Aí dá uma enrolada. Dá uma enrolada, né? Homens, eu sei como é que é. Então, ele faz isso comigo. É a mesma coisa, o nosso Deus. Às vezes ele está fazendo assim, ó. Bom dia, eu quero falar com você. Não, Senhor, eu estou muito ocupado. Hoje eu tenho isso, das 6 da manhã até as 11 da noite. E aí nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não sabemos que caminho nós devemos seguir. Nós buscamos o nosso próprio caminho. Deus está falando, Deus está ministrando, mas a gente decide fazer as coisas do nosso jeito. Olha como é difícil. O homem é difícil, não é? O ser humano não é fácil. Então, nós precisamos entender essas condições que nós encontramos na palavra de Deus, é porque nós sabemos claramente que Deus, Ele quer que nós possamos estar prestando atenção no que Ele está falando. Agora, para ser mais específico, o que pode impedir as promessas de Deus se cumprirem em nós? Uma, nós já falamos, sair dos caminhos do Senhor. Nós precisamos permanecer firme nesse caminho. Cumprir a sua vontade. Em todo o tempo. Por quê? Porque a gente, em algum momento, sem ouvir a voz de Deus, a gente fica confuso. A gente começa a tomar decisões de qualquer jeito. E aí, por exemplo, Deus tem um caminho para nós. E a gente quer definir o nosso próprio caminho. E Deus é tão maravilhoso. Olha, eu vou dizer para vocês, Deus é tão maravilhoso que às vezes Ele mesmo intervém. E Ele dá uma empurradinha. Não, você está indo no caminho errado. Vem aqui, vem cá, vou te trazer de volta. Não é assim? Quantos de nós Deus já fez isso? Mas existe um caso na Bíblia muito forte. Eu quero que você leia comigo lá em Gênesis 16, 1 e 2. Semana passada o pastor Marcos falou um pouquinho sobre Sara e Abraão. Hoje eu quero mostrar um outro aspecto da história de Sara e Abraão, aí em Gênesis 16, 1 e 2. Pode colocar, por favor, o texto. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sara. Que coisa de Sarai, né? Ela não tinha mudado o nome ainda. Sarai, mulher de Abrão, nenhum dos dois tinham mudado o nome ainda. Olha só. Já que Deus me impediu de ter filhos, quando a gente vê Sarai falando isso, que impressão que a gente tem? Deus é o culpado disso. Ele que fez isso comigo. Quantas pessoas estão bravas com Deus? Quantas pessoas, quando as coisas não acontecem como elas querem, no tempo em que elas querem, elas ficam bravas com Deus. E elas decidem fazer o seu próprio caminho. O que aconteceu? Nós conhecemos a história, não conhecemos? Que Abrão, olha o que diz, atendeu a proposta de Sarai. Ei, Abraão, hein? Abraão não foi fácil não, viu? Abraão, teve uma vez que ele
eles tiveram que viajar para uma outra localidade, e quando chegou nesse local, ele disse para todo mundo que Sarai, que depois mudou o nome para Sara, era a irmã dele, e realmente era, porque eles eram familiares. Mas ele não disse que ela era a esposa dele. Então, esses homens de Deus também têm os seus defeitos. E é bom a gente conhecer os defeitos. É bom a gente saber que eles não eram perfeitos. E que Deus cumpriu as promessas na vida deles, não porque eles eram perfeitos, mas porque Deus tinha um plano, um caminho, e Deus sempre tem misericórdia de nós. Aqui nessa situação, Sarai decidiu intervir no plano de Deus. Sim, nós temos uma promessa. Nós vamos ter uma descendência. Foi o que Deus tinha falado para Abraão. A sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Então, Abraão, ele sabia o que Deus ia fazer. Então, por que ele aceitou a proposta de Sarai? Por que ele aceitou? Porque ele poderia ter dito, eu não vou fazer isso porque Deus me falou uma coisa, eu tenho que esperar em Deus. Quantas vezes nós estamos, amados, certos de algo que Deus nos falou, e estamos indo por um caminho, mas vem alguém e fala, não, mas não é bem assim. Eu acho que você deveria fazer assim. Eu acho que você deveria tomar tal decisão. Eu acho que você deveria ir por outro caminho. Mas o Espírito Santo, ele colocou uma certeza em você. Ele colocou, mas você está sendo pressionado por todos os lados. Vem pessoas e ficam, não é assim. Deus falou, mas não é bem assim. Como o inimigo muitas vezes faz. Infelizmente, as pessoas se deixam usar, às vezes não por mal, amados, às vezes porque desejam o bem. Não é? Às vezes eu falo, tem pessoas que perguntam para mim, mas por que algumas palavras proféticas não se cumpriram? Esse profeta, o que ele falou foi mentira? Ou ele é um falso profeta? Às vezes não. Às vezes a pessoa, ela ama tanto a outra, que ela quer tanto bem, que é como se ela estivesse ouvindo que Deus está falando alguma coisa. Entendeu? Isso já aconteceu muitas vezes. Agora, nesse caso, Abraão, ele sabia. E quando Sarai disse, Deus não quer saber de mim. Ele falou uma coisa, mas não cumpriu. Já que Deus decidiu que eu não vou ter filhos, então eu estou com raiva de Deus, então eu vou fazer as coisas do meu jeito. Porque assim, Abraão vai ter os seus descendentes. Queridos, eu quero dizer para vocês, a decisão de Sarai está refletindo até o dia de hoje. Porque os descendentes, o filho que Abraão teve com a egípcia, Ismael, são descendentes de Abraão também, mas são aqueles que se viraram contra, não é, o povo de Israel. E as consequências estão aí até hoje. Olha só, quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente não consegue não intervir nos planos de Deus. Deus tem uma promessa na tua vida. Talvez essa palavra seja para alguém hoje aqui especificamente. E você está ouvindo tantas pessoas vindo da tua cabeça e falando tantas coisas. Mas o Senhor está dizendo, mantenha-se fiel e permanece firme nas minhas promessas. Parece, você não está conseguindo ver nada. Você olha, ontem eu estava conversando com uma pessoa dizendo, olha, a gente está aqui, mas o quadro total, Deus está ali, Ele está vendo tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe o tempo certo, Ele sabe o momento certo, Ele sabe tudo que vai envolver aquilo que nós precisamos. Então, nós precisamos esperar e confiar nele. Ainda que a gente não esteja vendo nada, Ele vai fazer. Então, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, nós não podemos intervir nos processos de Deus. O Senhor está dizendo para você hoje, não faça nenhuma intervenção. Deixa eu cuidar. Deixa eu dirigir o teu caminho.
Deixa eu dirigir os teus passos. Você está se sentindo sozinho, com medo, inseguro? O Senhor quer dirigir os teus passos. Mas como isso, profetiza? Às vezes eu não sei como fazer. Apenas faz como a gente disse. Ora, busca, leia a palavra, busca a orientação do Espírito Santo, busca a orientação dos servos de Deus. Busca os conselhos e confirma com Deus. Porque às vezes, nós também como pastores, nós queremos acertar 100%, como profetas. Mas às vezes a gente vai falhar também. Então a sua confiança, em primeiro lugar, ela tem que estar no Senhor. Sarai, infelizmente, estava brava com Deus. E ela não quis esperar pela promessa. Ela decidiu tomar outro caminho. Agora, também, o que pode acontecer conosco quando nós não temos fé e não acreditamos na identidade que Deus nos deu? É outra maneira de impedir que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E eu quero ler esse texto de Números, capítulo 13, 30 a 31, que diz assim: Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Vocês sabem que logo quando o povo de Israel saiu do Egito, e o Senhor disse: Eu vou dar para vocês uma terra muito próspera, que tem de tudo de bom e do melhor para vocês. Assim que eles saíram e que Deus os levou ao deserto, eles venceram os egípcios. Já era quando o Senhor pediu a Moisés que enviasse alguns homens para espiar a terra, para olhar aquela terra maravilhosa. Eles viram que a terra era boa. Eles viram que a terra tinha frutos enormes, que a terra era uma terra fantástica. O melhor de Deus. E Deus falou: eu vou dar para vocês. Era uma promessa. Mas quando aquele grupo foi lá espiar a terra, eles não olharam as coisas boas, eles viram só o problema, só o que tinha de ruim. E disseram, aqueles homens, leiam o texto depois, aqueles homens são gigantes. Eles são muito poderosos. Nós não vamos conseguir vencê-los. E o que aconteceu? Então, eles tiveram que se desviar por outro caminho. E a Bíblia diz que eles passaram 40 anos até entrar na terra prometida. E durante esses 40 anos, existe mais ou menos um cálculo, talvez aqui os que têm conhecimento, os teólogos poderiam me ajudar também, mas existe mais ou menos um cálculo de que foram mais ou menos umas 3 milhões de pessoas que saíram do Egito com Moisés, depois das pragas, das 10 pragas. 3 milhões de pessoas. Vocês sabiam que somente 2 pessoas entraram na terra prometida? Somente 2 daqueles que receberam a promessa original daquela geração? Um deles foi Calebe e o outro foi Josué. Foram os 2 que disseram: vamos entrar na terra que o Senhor nos deu. Vamos enfrentar esses gigantes. Vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. O resto do povo passou 40 anos murmurando, reclamando, querendo voltar para trás. Podem ler lá. Todo o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Um povo rebelde, obstinado. Ou seja, Deus tinha uma promessa só para Josué e Calebe? Era só para eles? Não. Mas foram os 2 daquela geração que alcançaram a promessa.
Os outros não conseguiram entrar. Gente, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Pensa bem. Então, se nós tivermos um coração realmente submisso a Deus, se nós enfrentarmos todo medo, toda incerteza, toda insegurança, toda falta de confiança, porque tudo isso pode ser impedimento. Você olha os problemas, Deus te deu uma promessa. Deus falou para você, e você fala, ai, mas não vai dar. Não, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Eu acho que eu não vou conseguir realmente alcançar isso. Ah, não é para mim, isso é para outra pessoa. Talvez Deus já tenha te dado coisas tremendas, e você falou, não, eu sou muito pequeno, eu sou muito insignificante, como eles se sentiram. Estava tudo ali à disposição deles, mas eles disseram, não, não podemos, isso não é para nós. Será? Deus tem promessas na sua palavra, e não é só para uma ou outra pessoa, é para todos nós. Nós precisamos permanecer firmes e fiéis, deixar toda murmuração, deixar toda reclamação, toda rebelião do nosso coração. Porque o povo de Israel também não conseguiu entrar na terra prometida por causa da rebelião do coração deles. Eles eram rebeldes. Deus falava uma coisa e eles faziam questão de fazer outra coisa. Quantas vezes se levantaram contra Moisés e contra Arão? Quantas vezes eles desobedeceram, não aceitavam a liderança de Moisés? É tremendo ler a história do povo de Israel, porque é a história do homem, né? É a história de nós mesmos, porque o homem é rebelde, o homem é obstinado, o homem é difícil. Somos difíceis, não é verdade? Enquanto Deus está dizendo, olha, eu tenho esse caminho para você. Siga esse caminho. Ah, Deus, mas, poxa, esse caminho está difícil. O povo de Israel dizia, aqui não tem as comidas que a gente comia no Egito, aqui não tem as coisas que a gente fazia no Egito, aqui eu a gente não está aproveitando, e Deus mandava o maná, Deus batia, fendiam a rocha, saía água, e eles reclamando e murmurando, ai Deus, não é assim? O homem é assim. Nunca está satisfeito com nada, sempre vê o pior em tudo, sempre tem medo de tudo, sempre tem incerteza. Mas se você ler depois, lá na frente, você vai encontrar que depois que que Josué foi o grande conquistador, que possuiu a terra prometida, foi até o fim, e Caleb, quando já tinha 85 anos, ele disse assim, olha, eu quero pedir terras que o Senhor prometeu. Eu quero pedir uma localização para mim específica, porque eu cheguei até aqui. E a Bíblia diz que ele recebeu tudo aquilo que ele tinha pedido. Ele conquistou todas as promessas de Deus. Será que Caleb não enfrentou os mesmos problemas que os outros? Será que Caleb e Josué também não sofreram? Não passaram por momentos duros e difíceis? Sim, mas eles alcançaram a promessa de Deus. E não somente isso, eles viram tudo que Deus fez. Eles viram a promessa se cumprir. Queridos, hoje nós precisamos fazer uma decisão. Como a gente disse, hoje é o último dia desse tema. As promessas de Deus estão aqui, à nossa disposição. As promessas de Deus são para nós hoje. Pegue a sua Bíblia, pega comigo a sua Bíblia, e diga assim, as promessas de Deus são para a minha vida. Eu quero andar no caminho do Senhor.
Eu quero andar no caminho perfeito. Quero agradar ao meu Deus, em primeiro lugar, e ver todas as suas promessas se cumprindo na minha vida. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Somos do Senhor. Ele nos selou com o seu Espírito Santo e precisamos viver para Ele. Hoje temos que fazer uma decisão. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 1, de 20 a 22. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo, o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz com que vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Aleluia. E o Espírito Santo é o que nos dá a paz. Feche os seus olhos por um momento. É o Espírito Santo que nos dá a paz. É o Senhor que reforça, que comprova, que reafirma. Filho, filha, não permita que nada impeça que as minhas promessas se cumpram na tua vida. Haveria muitas outras mais razões pelas quais nós poderíamos impedir as promessas de Deus de se cumprirem na nossa vida, mas hoje eu quero parar por aqui. Se você hoje tem feito como Sara, tem procurado outros caminhos, se você tem feito como aqueles espias que eles tiveram medo, se sentiram inseguros, fala com o Senhor hoje. Diga: Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor, através do teu Espírito, confirme as tuas promessas na minha vida, no meu coração. Que o Senhor venha com a tua paz. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, antes de qualquer coisa, o Senhor Jesus, Ele quer a tua vida. Ele quer que você diga hoje: Jesus, eu quero o Senhor no meu coração. Eu quero entregar minha vida e meu coração para Ti. E eu quero viver para Ti. E eu quero todas as promessas que o Senhor fez. Alguém aqui hoje, assim, todos com seus olhos fechados, por favor, orando, aí no seu lugar. Alguém hoje quer dizer, levantar a sua mão e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essas mãos levantadas. São várias mãos. Vou pedir